No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Essa é a frase famosa do filme Alien. E todo mundo sabe que é verdade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente sabe por quê? Claro, seu professor te disse, porque não tem ar no espaço, ou porque som precisa de um meio para viajar. Mas isso não explica nada. O que diabo significa precisa de um meio? Por que luz pode viajar no vácuo, mas som não pode? E quando eu te explicar o que realmente está acontecendo, você vai perceber que som não é o que você pensa que é. Nas minhas palestras em Caltech sobre ondas, eu comecei assim. A propagação de som de um lugar para o outro é meramente uma consequência da mecânica e das propriedades dos gases. Se propaga num gás, ou das propriedades de líquidos ou sólidos, se propaga através desses meios. É apenas física. Newton. Átomos empurrando átomos. Nada mais. Então deixa eu te explicar o que som realmente é. Quando você fala, suas cordas vocais vibram. Elas empurram moléculas de ar ao redor delas. Essas moléculas empurram as moléculas vizinhas, aquelas empurram suas vizinhas. E assim por diante. É uma cascata de empurrões se propagando através do ar. Isso é som. É literalmente apenas moléculas de ar sendo empurradas. E aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas não entende. As moléculas de ar não viajam com a onda. Elas apenas gigilam para frente e para trás no lugar. Quando uma onda sonora passa por você, as moléculas de ar ao seu redor vibram para frente e para trás, mas não vão a lugar nenhum. É o padrão de compressão e rarefação que se move, não as moléculas em si. Pensa numa onda numa corda. Você balança uma ponta da corda. Uma onda se propaga ao longo da corda, mas a corda em si não se move ao longo. Cada pedacinho da corda apenas se move para cima e para baixo. A onda se move, mas o material não. Som funciona do mesmo jeito. Regiões de ar comprimido e regiões de ar rarefeito se movem através do ar, mas as moléculas de ar apenas gigilam no lugar. Uma molécula empurra sua vizinha, que empurra sua vizinha, e assim por diante. O empurrão se propaga, mas as moléculas ficam mais ou menos onde estavam. E a velocidade que esse padrão se propaga. No ar a temperatura ambiente, som viaja a cerca de 343 metros por segundo. Isso depende da temperatura e da densidade do ar. Quanto mais quente o ar, mais rápido as moléculas estão se movendo em média, e mais rápido o som se propaga. Quanto mais denso o meio, mais rápido o som geralmente viaja, porque as moléculas estão mais próximas e podem empurrar suas vizinhas mais rapidamente. Agora vem a parte crucial. Som é moléculas empurrando moléculas. Então, o que acontece quando não tem moléculas? Bingo! Não tem nada para empurrar, não tem som. No vácuo do espaço, a densidade de partículas é absurdamente baixa. No espaço interplanetário perto da Terra, tem talvez alguns átomos por centímetro cúbico. No espaço interestelar, talvez um átomo por centímetro cúbico. Isso é essencialmente nada. Para comparação, ar ao nível do mar tem cerca de 10 elevado a 19 moléculas por centímetro cúbico. Então, quando você grita no espaço, suas cordas vocais vibram. Elas empurram as poucas moléculas de ar que você exalou da sua boca. Mas aquelas moléculas não têm vizinhas suficientes para empurrar. O padrão não pode se propagar. A onda morre instantaneamente. Não tem som porque não tem meio contínuo de moléculas para carregar a onda. E deixa eu ser muito claro sobre isso. Não é que o som é muito fraco para ser ouvido. É que literalmente não existe som. O conceito de onda sonora não faz sentido quando não tem moléculas suficientes para vibrar. Mas aqui está algo fascinante que a maioria das pessoas não percebe. Você pode gritar no espaço de um jeito. Se você encostar seu capacete no capacete de outra pessoa, som pode viajar através dos capacetes. Sólidos. Sólidos são excelentes meios para som. Na verdade, som viaja mais rápido em sólidos do que em gases, porque os átomos estão mais rigidamente conectados. Em aço, som viaja a cerca de 6.000 metros por segundo, quase 20 vezes mais rápido que no ar. Então, se dois astronautas encostam capacetes, vibrações podem viajar do capacete de um para o capacete do outro. Eles podem se ouvir. Não muito bem, mas podem. Muitos filmes de ficção científica erram isso. Eles mostram astronautas gritando em pânico e ninguém ouvindo, mas se eles encostassem capacetes, funcionaria. Agora deixa eu te contar sobre algo que vai explodir sua mente. Luz não precisa de meio. Por quê? Porque luz não é moléculas empurrando moléculas. Luz é campos elétricos e magnéticos oscilando. E campos podem existir no vácuo vazio. De fato, campos permeiam todo o espaço. O vácuo não é vazio de campos.
é apenas vazio de partículas. Nas minhas palestras, eu sempre enfatizava que isso foi uma das grandes revelações da física do século XIX. Antes, as pessoas pensavam que luz precisava de um meio, e inventaram algo chamado éter luminífero. Eles achavam que espaço era preenchido com essa substância misteriosa, que carregava ondas de luz. Mas o experimento de Michelson-Morley mostrou que não existe éter. Luz viaja através do vácuo perfeitamente bem, sem precisar de nenhum meio. Maxwell explicou isso com suas equações. Luz é uma onda autossustentável de campos elétricos e magnéticos. O campo elétrico oscilante cria um campo magnético oscilante, que cria um campo elétrico oscilante, e assim por diante. A onda se propaga porque os campos se reforçam mutuamente. Não precisa de moléculas, então por que som precisa de meio, mas luz não? Porque são fisicamente diferentes. Som é um fenômeno mecânico. É literalmente apenas átomos colidindo. Luz é um fenômeno eletromagnético. É campos oscilando. E tem outro tipo de onda que pode viajar no vácuo, ondas gravitacionais. Essas são ondulações no próprio espaço-tempo. Quando duas estrelas de nêutrons orbitam uma a outra e eventualmente colidem, elas criam ondulações no espaço-tempo que se propagam para fora à velocidade da luz. E essas ondas não precisam de meio porque elas são o próprio espaço-tempo vibrando. Agora deixa eu te falar sobre algo ainda mais interessante. No nível quântico, até o vácuo não está completamente vazio. Existem flutuações quânticas do vácuo. Partículas virtuais aparecem e desaparecem. E tem um fenômeno bizarro descoberto recentemente, onde som pode, em certo sentido limitado, tunelar através de um vácuo pequeno. Se você tem dois cristais piezoelétricos separados por um pequeno vácuo, uma vibração sonora em um cristal pode criar um campo elétrico que atravessa o vácuo e cria vibração no segundo cristal. Tecnicamente, o som atravessou o vácuo, mas não realmente. O que realmente aconteceu é que som foi convertido em campo elétrico, o campo atravessou o vácuo, e então foi convertido de volta em som. A própria onda sonora, as vibrações mecânicas das moléculas, não atravessou o vácuo. Então, voltando à pergunta original, por que no espaço ninguém te ouve gritar? Porque gritar é criar vibrações mecânicas no ar. E sem ar, sem moléculas para vibrar, não tem som. Suas cordas vocais podem vibrar o quanto quiser, mas se não tem moléculas de ar para empurrar, a vibração não vai a lugar nenhum. E tem algo profundamente belo nisso. Som é uma consequência da matéria. É átomos e moléculas interagindo através de forças eletromagnéticas em nível microscópico. Quando você remove a matéria, você remove a possibilidade de som. O vácuo não está apenas silencioso. Ele é incapaz de som. Pensa em como isso é diferente de luz. Luz pode viajar bilhões de anos-luz através do vácuo quase perfeito do espaço intergaláctico. Fótons que foram emitidos perto do Big Bang ainda estão viajando através do universo. Mas som? Som precisa de matéria. Som morre quando a matéria acaba. E deixa eu te dar uma última perspectiva sobre isso. O fato de que som precisa de meio te diz algo profundo sobre a natureza do som. Som não é uma coisa em si. Som é um padrão. É uma configuração de moléculas empurrando moléculas. Sem as moléculas, não tem nada para ter o padrão. É como perguntar sobre as ondas no oceano se não tem oceano. A pergunta não faz sentido. Luz, por outro lado, pode existir independentemente de matéria porque é feita de fótons, partículas reais que carregam energia e momento. Ou se você prefere pensar em termos de campos, é oscilações em campos eletromagnéticos que existem em todo lugar, mesmo no vácuo. Então, da próxima vez que você assistir um filme de ficção científica e ver uma explosão no espaço com um grande estrondo, lembra, isso é besteira. No vácuo do espaço, explosões são silenciosas. Você veria luz da explosão. Você sentiria a onda de choque se detritos te atingissem, mas você não ouviria nada, porque no espaço, literalmente ninguém pode te ouvir gritar. Qual parte disso mais te surpreendeu? Foi entender que som é apenas moléculas empurrando moléculas? Que as moléculas não viajam com a onda? Que luz pode viajar no vácuo porque é campos, não partículas empurrando partículas? Ou que até mesmo no vácuo, tem maneiras bizarras de som tunelar através usando piezoeletricidade? Deixa nos comentários. E se você nunca mais vai assistir um filme de ficção científica da mesma maneira, sabendo que todas aquelas explosões barulhentas no espaço são fisicamente impossíveis, compartilha esse vídeo.
A física real é mais interessante que Hollywood.